Nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, Brasília foi surpreendida por uma notícia que atravessa o mundo jurídico e chega direto ao coração do poder. Morreu, aos 78 anos, o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, em Brasília, onde estava internado no Hospital Sírio-Libanês. O velório foi marcado para o STJ nesta quinta-feira, a partir das 9h30, e o sepultamento às 14h30, no Campo da Esperança. E atenção, não estamos falando de um nome periférico. Estamos falando de um ministro que ocupou o topo do sistema de justiça por mais de 2 décadas. Foi presidente do STJ e marcou uma geração de julgamentos, decisões e precedentes no direito penal brasileiro. Agora, por que essa morte tem peso político? E por que ela explode com tanta força justamente neste momento? Porque ela acontece no meio de um ambiente institucional em ebulição, com Brasília vivendo uma fase em que Judiciário, Congresso e Executivo estão em tensão permanente. Hoje, qualquer movimento no topo do sistema reverbera como sinal de instabilidade. E quando o país perde uma figura central da magistratura, o impacto vai além do luto. Vira termômetro de poder, vira disputa de narrativa e, inevitavelmente, vira bastidor. Félix Fischer não foi apenas ministro. Ele esteve presente em momentos em que o país discutiu de forma crua os limites entre política e justiça. Foi ministro que atuou em casos de alta repercussão e, para muitos juristas, deixou uma marca de firmeza no direito penal e na condução processual. E é aqui que o clima em Brasília fica ainda mais pesado, porque ao mesmo tempo em que o país recebe essa notícia, o Senado empurra o Supremo para o palco político, com CPI avançando em requerimentos que miram diretamente ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, dentro da investigação envolvendo o caso Banco Master. Então você tem 2 movimentos simultâneos. De um lado, o sistema de justiça perde um nome histórico do STJ. Do outro, o sistema político pressiona o STF e o país entra em modo de confronto institucional. E nesse tipo de ambiente, o que era para ser apenas uma despedida solene, vira também um retrato do momento. Um Brasil em que a justiça virou epicentro permanente da política. Agora, eu quero que você entenda o que isso representa de verdade. Félix Fischer simboliza uma era do STJ em que o tribunal se consolidou como pilar do direito infraconstitucional, especialmente no campo penal. A morte dele, anunciada oficialmente pelo próprio STJ, reforça o peso institucional desse momento e mobiliza manifestações de pesar de entidades como OAB e órgãos do Judiciário. Mas Brasília não se move apenas por homenagens. Brasília se move por poder. E é por isso que, nas últimas horas, a notícia se mistura com um ambiente tóxico que já vinha se formando. CPI, investigação, pressão, vazamentos de bastidores e guerra de narrativa. E quando essa mistura acontece, o país entra no cenário mais perigoso, a sensação de que as instituições estão em choque constante. A morte de Félix Fischer, por si só, é um fato humano, sério e respeitoso. O Brasil perde um magistrado que chegou ao topo, presidiu o tribunal e participou da construção de jurisprudência. Mas a repercussão política é inevitável, porque o país vive um momento em que o judiciário é diariamente colocado no centro de disputas de poder. E aqui eu preciso ser direto. Essa fase que o Brasil atravessa tem um padrão. Toda vez que o sistema entra em pressão máxima, acontecem 3 coisas. Primeiro, o Congresso tenta puxar o Judiciário para o palco, para testar limites. Segundo, o Judiciário reage, para preservar a autoridade. Terceiro, o Executivo tenta sobreviver no meio, porque qualquer atrito entre poderes destrói governabilidade. E quando um personagem simbólico do Judiciário desaparece do cenário, a sensação de fim de ciclo cresce. E fim de ciclo em Brasília costuma abrir espaço para disputa. Agora, eu não vou transformar luto em espetáculo, mas eu vou apontar o que Brasília está dizendo, em voz baixa, nesta noite. O país está entrando numa fase em que qualquer faísca vira incêndio. Porque, de um lado, existe um Senado com CPI em marcha, mirando o STF. Do outro, existe um Supremo sob holofote constante. E no meio, existe um governo federal tentando manter controle do ambiente político. E quando você junta isso com a morte de um ex-presidente do STJ, a leitura que corre nos bastidores é simples. As instituições estão sob estresse.
Félix Fischer morre em Brasília. O velório será no próprio STJ. E isso por si só já dá a dimensão de como o tribunal quer marcar a importância da figura. Só que, ao mesmo tempo, o país está sendo puxado para uma narrativa de confronto. CPI, acusações, exposição de ministros, disputa por legitimidade. E é nessa hora que eu faço a pergunta que todo brasileiro sente, mesmo sem formular. O Brasil consegue baixar a temperatura institucional ou vai continuar vivendo em estado de choque permanente? Porque o cidadão comum olha e enxerga um topo do poder que não descansa. É crise, é embate, é pressão, é decisão, é reação, é manchete. E quando a população passa a viver sob esse ruído constante, o resultado é um só: a confiança evapora. Agora, eu encerro este plantão com 2 registros essenciais, um factual e um político. O factual. Félix Fischer morreu hoje em Brasília, aos 78 anos. Estava internado. O STJ informou velório e sepultamento para esta quinta-feira. O político. A morte dele acontece em um momento de tensão institucional elevada, com o Senado avançando em movimentos que colocam o STF no centro do palco político. E isso alimenta um clima de instabilidade que o Brasil não pode normalizar. E eu quero saber de você nos comentários. Essa escalada de tensão entre poderes está virando o novo normal? Ou o Brasil está caminhando para um ponto em que a institucionalidade não aguenta mais?